Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos encerrando a leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito era um discípulo de Paulo que foi enviado para a ilha de Creta. Creta era uma ilha e o povo de Creta era de difícil convivência. Eles eram ligados à corrupção, à imoralidade. E Tito foi enviado para lá. Diz a tradição que ele era conhecido por saber mediar conflitos, era um homem bom tanto de teoria quanto de prática. E Paulo, nessa carta, ele é preocupado, não diria preocupado, mas ele orienta Tito a que as pessoas tenham uma transformação verdadeira através do conhecimento da graça de Deus. E eu queria ler os versículos de 3 a 7, onde isso fica bem claro. Tito 3, versículo 3, para quando começar a leitura. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, todos nós temos uma história. Alguns gostam de lembrar delas, outros gostam de esquecer. Mas a verdade é que a nossa história estava marcada pela escuridão e a luz aparece quando nós conhecemos Cristo. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles podem ser divididos em 3 tempos: passado, presente e futuro. O que nós éramos, o que Deus fez e como devemos viver a partir disso. Paulo descreve como o nosso passado de insensatos, desobedientes, desgarrados. E essa talvez fosse a nossa vida antes de conhecer a Cristo. E Paulo nos faz olhar para trás e lembrar que ninguém é melhor do que ninguém. Todos fomos alcançados pela mesma graça. No segundo tempo, Paulo fala do que Deus fez. Mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus no Salvador para com os homens. Esse mais muda toda a história. Nós não fomos salvos porque merecíamos, nem porque fizemos boas obras. Fomos salvos porque Deus decidiu nos amar. Ele derramou o seu Espírito Santo, nos justificou e nos fez herdeiros para a vida eterna. A salvação não é recompensa por esforço, é presente por amor. E isso muda a nossa identidade, porque nós não somos conhecidos pelo nosso passado, nós somos definidos pelo que Cristo fez por nós. E como nós devemos viver? Paulo continua: a graça não é apenas celebrada, ela é para ser vivida. Paulo escreve: os que creem em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Sabemos que as boas obras não salvam, mas elas mostram que fomos salvos. E eles demonstram esse fruto da graça em nós. Paulo também alerta: não perca tempo com discussões tolas, debates vazios e divisões sem sentido. O mundo não precisa ver nossas brigas. O mundo precisa ver a nossa transformação pela graça. E para concluir, eu queria resumir o que nós falamos. No começo estávamos perdidos, Deus nos salvou pela graça e agora vivemos como testemunhas dessa graça.
Se eu pudesse resumir esses versículos que nós lemos numa frase, eu diria: a graça nos encontrou no passado, nos transforma no presente e nos conduz para a eternidade. Que Deus nos abençoe.